Então vamos ver a parte de escalonamento do XV6. Tá? O XV6, ele tem... Opa, valeu. O XV6 ele tem uma característica que é o seguinte. O escalonador do XV6, ele executa na sua própria thread, tá? Então, antes de eu trocar o contexto de execução da thread que eu estou executando para a thread que eu quero executar, que o escalonador escolheu, eu antes tenho que trocar o contexto de execução da thread que eu estou executando para a thread do escalonador, tá? Então, o escalonador ele executa na sua própria thread. O escalonador ele executa na sua própria thread. Lembra o que é thread? Thread é um conjunto de registradores, cópias de registradores e a pilha, ou seja, o escalonador ele tem os seus próprios registradores e a sua própria pilha, sua própria cópia dos registradores, não registradores físicos. Tá? Então, o escalonador ele roda na sua própria thread. Toda vez que eu preciso executar o escalonador, eu tenho que fazer uma troca do contexto de execução dos registradores e tenho que trocar para a pilha do escalonador. Aí ele vai executar e vai escolher uma thread daquelas que estão disponíveis, estão prontas para executar. E aí o escalonador vai e faz uma troca de contexto de novo, trocando do contexto da sua thread para o contexto da thread que vai executar. Então, cada vez que eu tenho que trocar uma thread por outra, eu tenho que fazer duas trocas de contexto. Quando eu estou falando troca de contexto, é trocar o valor dos registradores por outro e trocar a pilha, tá? Uma para o escalonador e uma outra para a thread que eu quero executar. Tá? Então é isso que essa figura aqui está mostrando. Então aqui é um exemplo de eu estar executando o shell e eu executo o comando cat no shell, né, que vocês implementaram. O cat e o shell, né, vocês implementaram as duas coisas. Então eu estou executando lá o shell, muito bem, o usuário vai lá e dá o comando cat. Agora eu preciso executar esse comando cat como um outro processo. Então eu crio o processo cat, né, que vai ser executado. Esse processo vai para a fila de prontos e em algum momento o escalonador a execução vai trocar para a execução do cat. Por exemplo, quando teve uma interrupção de timer, alguma coisa assim. Nesse momento, a thread do shell vai vir para a execução em modo kernel. Então aqui a gente está executando a thread que estava executando o shell, só que em modo kernel. Como a gente está executando em modo kernel, a gente está usando a pilha em modo kernel daquela thread. Lembrando, toda thread tem duas pilhas, uma que ela usa quando está executando em modo usuário e a outra que ela usa quando está executando em modo kernel. Tá? Então aqui a gente está usando a pilha em modo kernel dessa thread. Tá? Aqui, para a gente poder escolher a próxima thread, a gente tem que fazer uma troca de contexto para a thread do escalonador. Então a gente passa a usar a pilha do escalonador. Tá? Aqui é o escalonador executando. O que o escalonador vai fazer é escolher uma nova thread para executar e trocar o contexto de execução com o dela, que é o que está acontecendo aqui. Uma nova troca agora para a thread correta. Essa thread que estava aqui, ela começa a usar a pilha dela em modo kernel. A pilha dela tem o contexto, tem as informações que estavam quando ela saiu do processador antes. Então, para ela sair, ela tem que ter passado por esse mesmo processo. Então, ela tem todos os valores de registradores salvos e por aí vai. Então, agora ela vai fazer todo aquele processo para retornar do modo kernel para o modo usuário. Quando ela vai para o modo usuário, ela começa a executar com a pilha em modo usuário e a partir desse ponto, a sua execução continua de onde parou, de onde ela estava antes. Tranquilo? Então, esse é o procedimento para fazer escalonamento aqui no XV6. Então, a gente vai olhar como é que funciona isso mais a fundo. Tá? Então, etapas da troca de um processo de usuário por outro. Uma transição para o modo kernel do contexto do processo atual, via trap, que é a primeira etapa ali. Uma troca de contexto para a thread de escalonamento da CPU atual. Um detalhe, essa thread aqui, de escalonador, ela existe, tem uma para cada CPU. Então, a thread normal, ela está atrelada a um processo. A thread do escalonador, ela não tem processo associado a ela.
tá? A única coisa que ela precisa é de uma pilha e de registradores. Ela não precisa de memória, não precisa de espaço de memória. O código dela é o código do kernel, tá? Então ela não precisa de um espaço de memória, ela não precisa de recursos como um processo aloca. Então a thread de escalonador ela não está associada a um processo, ela está associada a uma CPU. Existe uma thread dessa por CPU, porque eu posso ter o escalonador sendo acionado paralelamente em cada CPU, tá? Beleza? Então essa thread aqui é por CPU. Então uma troca de contexto para a thread de escalonamento da CPU atual, da CPU que eu estou executando, tá? Uma troca de contexto depois para o novo processo que vai executar. E aí a retomada da trap, né, o return from trap, e aí eu vou voltar para o modo usuário e continuo executando aquela thread normalmente. Tá? Vou colocar ainda, esse ainda não está não. Esse eu fiz hoje. E ele ainda não tem tudo, mas eu acho que o que tem aqui está suficiente. Não. Não, porque na verdade, o que acontece? No semestre passado, eu trouxe os projetos, né, e tal, mas a gente parou no projeto que é o que vocês vão fazer agora, que é o projeto de chamada de sistema. Então, como a gente parou nesse projeto, eu não precisei falar muito mais sobre os mecanismos do XV6 e nem estava dando muito tempo. E aí eu não tinha feito esse slide ainda, que eu fiz agora só para esse semestre. Tá? Bom, vamos lá. Na verdade, eu nem tinha lido esse capítulo desse livro do XV6, então eu li hoje, né? E fiz o slide hoje. Então, troca de contexto. O que é a troca de contexto? Como ela funciona, né? Então, o escalonador de XV6 opera em sua própria thread, como eu falei. Contexto de execução e pilha. Então, coloquei entre aspas o que é a thread, né? Entre parênteses. Em modo kernel por CPU. Tá? O escalonador não deve executar na pilha do processo atual. Por isso que ele é uma thread separada. Porque o escalonador não pode usar a thread do processo atual. Por que ele não pode usar a thread do processo atual? Porque enquanto eu estou executando o escalonador, uma das coisas que eu vou fazer é colocar esse processo em modo runnable, em estado runnable. O que é estado runnable? É o estado que não está executando, ele está pronto para executar. Quando eu troco ele para o estado runnable, teoricamente, ele não é para ele ser escalonado mais. Só que, como eu posso ter o escalonador também executando em outra CPU, se o escalonador usa, se o escalonador usa a mesma pilha, ele pode escolher esse mesmo processo para executar, porque apesar dele estar runnable e não mais running, quer dizer, ele está runnable agora, né? Então ele pode ser escolhido por esse outro escalonador, e aí eu vou acabar colocando ele para executar na mesma pilha. E aí eu vou ter o escalonador aqui nessa CPU usando a pilha do processo, e em um outro lugar eu vou estar usando a mesma pilha. Então eu estou usando a mesma pilha em dois núcleos separados. Se eu estou usando a mesma pilha em dois núcleos separados, aí começa a complicar, porque a pilha ela exige sequencialidade. Então eu tenho que colocar alguma coisa aqui em cima e eu tenho que tirar a coisa daqui de cima. Se eu tenho vários caras colocando ao mesmo tempo na pilha, então o que eu coloquei aqui pode ter uma coisa no meio que foi o outro que colocou e tem uma coisa em cima que fui eu que coloquei. Então eu tiro isso aqui e na hora que eu estou querendo desfazer a minha pilha, eu tiro isso aqui, mas para mim tem duas coisas só, agora tem três. Então eu tirei isso aqui e aí eu não vou tirar isso aqui. Quando eu tirar isso aqui, eu estou tirando do dele, eu queria tirar do meu. Então pode gerar conflito. Então para evitar ter conflito, para evitar ter dois lugares manipulando a mesma pilha, o escalonador tem sua própria pilha. Fala. Eu fiquei meio confuso agora que falou do escalonador antes desse troca de contexto. Eu não entendi muito bem como isso funciona. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Fala, você não entendeu bem o quê? Eu não entendi como funciona essa thread do escalonador, né? Cara, mas pensa da maneira programática. O que é uma thread? Não, eu pensei... É um bando de registradores e uma pilha. Eu entendi qual que é a funcionalidade disso. O que ele vai fazer, o que ele vai executar. E tudo isso é porque ele precisa de uma pilha separada só para ele. O escalonador precisa usar uma pilha só para ele. Porque se ele usar a mesma pilha do processo que está... Se ele usar a mesma pilha do processo que está fazendo a transição, que está trocando com o outro,
o escalonador vai estar usando a pilha, essa pilha aqui, e pode ser que uma outra CPU acabe acordando esse processo, colocando ele para executar, e aí como ele vai executar usando a pilha dele, eu vou ter dois núcleos usando a mesma pilha. E aí, como eu falei para vocês, isso pode gerar problema, porque eu posso, por exemplo, eu tenho o processo 1. Esse processo 1, eu tenho o processo 1 e tenho o processo 2. Eles estão em CPUs diferentes, CPU 1, não, eu tenho CPU 1 e CPU 2. Aí aqui, é o processo 1 aqui também, vamos pegar aqui assim. O processo 1 estava executando na thread T1, aí ele vai sair do processador e trocar com outro. Nisso que ele vai, aí ele o escalonador vai começar a entrar em ação. O escalonador está usando essa pilha que é a pilha do processo T1. Vamos supor que ele não está usando a dele própria. Aí o que ele vai fazer? Ele vai empilhando as coisas. Ele vai colocando aqui o primeiro item aqui da pilha, e aí coloca o segundo item aqui da pilha. Só que enquanto o escalonador está executando, a CPU 2 foi lá, executou o escalonador que estava lá na CPU 2, e isso acordou o processo 1 de novo, porque aqui eu coloquei o processo 1 em runnable. E aí ele acordou o processo 1 de novo. Então está o processo 1 executando aqui na CPU 2, com a thread T1 do mesmo jeito, né? E enquanto o processo 1 está executando, ele está usando essa mesma pilha aqui, porque é a pilha dele. Aí ele foi lá e colocou alguma coisa na pilha dele. Então ele colocou esse carinha aqui. Esse cara colocou isso aqui na pilha dele. Aí o escalonador vai lá e usa a pilha dele também, porque ele está usando, ele está executando. Isso ocorre no mesmo tempo, paralelo. Está ocorrendo em paralelo. Aí beleza, agora o escalonador tem que desfazer o que ele fez na pilha. Ele colocou três coisas, não colocou? Ele vai tirar essa e vai tirar essa. Só que na verdade o que ele colocou foi essa e essa. Essa aqui ele não colocou, quem colocou foi outra CPU. Então aí já começa a embaralhar a utilização da pilha. Então, para evitar que eu tenha duas CPUs atuando na mesma pilha, o escalonador usa a sua própria pilha. Porque aí, se o CPU 2 acordar o processo 1, ele vai atuar em pilhas diferentes. No começo, né, quando você começou a falar sobre esse tópico agora, nesse slide, você falou que cada thread tem o próprio escalonador. Cada CPU tem a sua própria thread de escalonamento. Por isso que eu posso escolher o processo 1 aqui nessa CPU aqui também, enquanto o escalonador está executando, porque aqui também pode executar o escalonador. Mas isso não gera esse problema aí? Não, porque aí cada escalonador tem sua própria pilha. Então aqui o escalonador vai executar com a sua e aqui vai executar com a outra, entendeu? Por isso que cada escalonador é uma thread separada. Cada escalonador tem a sua pilha e cada escalonador tem os seus registradores. Tá? Beleza. Então o escalonador XV6 opera em sua própria thread, como eu falei, A troca de uma thread por outra envolve salvar o contexto de execução registradores da primeira thread e restaurar o contexto de execução da nova thread. Uma vez que o PC e o stack pointer são salvos e restaurados, isso significa que a troca de contexto também causa a troca de código e da pilha, certo? Troquei o PC, troquei o lugar onde eu estou executando o código, troquei o stack pointer, troquei a pilha que eu estou usando. Tá? Então, o que vai ser salvo na pilha do escalonador? O que eu salvo? A pilha é usada para chamadas de função. Toda vez que o escalonador chama uma função, ele está colocando um stack frame na pilha. Tá? Se eu não tivesse pilha, eu não poderia escrever código em C, por exemplo. Eu teria que escrever código em assembly. C exige pilha. Aqui a gente tem uma estrutura, deixa eu apagar ali a luz para ficar melhor. Aqui a gente tem uma estrutura que é a estrutura que representa o contexto de execução. Ou, em outras palavras, a cópia dos registradores. Tá? Então você vai ver aqui que tem vários registradores do RISC-V. RA, SP, S0, S1, S2 e por aí vai. Esses são os registradores que são salvos no contexto e restaurados do contexto na hora que eu estou trocando uma thread por outra. Tá? Um detalhe que está escrito no slide, mas mais para frente, é o seguinte. Então isso aí é a cópia dos registradores. É o lugar onde fica a cópia dos registradores.
Tá? Isso aí é um programa em C. É, uma struct em C. Beleza. Isso vai estar dentro do código do kernel. Isso vai estar em algum lugar na memória do kernel. Tá? O que eu ia falar? Quando a gente trabalha com os registradores, de novo a questão da convenção de chamada, alguns registradores a gente diz que são salvos pela função chamada. O que isso significa? Significa que quando eu estou executando a função que foi chamada, antes da função modificar o valor do registrador, ela tem que salvar isso na pilha. Tá? Porque depois, antes dela retornar, ela tem que restaurar o valor que aquele registrador tinha. Porque a função que chamou ela espera que esse valor do registrador não seja modificado pela função que foi chamada. Tá? Então, por exemplo, o registrador X. Se esse registrador X, antes de eu chamar a função, tinha o valor 10, depois que a função retornar, ele tem que continuar com o valor 10. Então a função que foi chamada tem que salvar e restaurar. Tá? Existem alguns registradores onde isso não é uma obrigação da função que foi chamada, e sim da função chamadora. Então a função chamadora, antes de chamar a função que ela quer, ela precisa salvar o registrador, se ela achar que é importante, e depois que a função retorna, ela vai lá e restaura o valor daquele registrador. Tá? O XV6, no contexto aqui, ele só salva e restaura os registradores que devem ser salvos pela função chamada, não pela função chamadora. Com uma única exceção, se você olhar a convenção de chamada do RISC-V, você vai ver que o registrador RA é um registrador que é salvo pelo chamador, não pela função chamada. Mas ainda assim ele é salvo e restaurado no contexto por uma razão que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Tranquilo? Aqui no slide eu sempre coloco, quando eu falo da estrutura, eu sempre coloco em que lugar isso está no código do XV6. Então você pode ir direto lá e ver o código efetivamente. Tá? Essa estrutura, contexto, ela fica armazenada em dois lugares diferentes. O primeiro lugar onde ela aparece é na estrutura PROC, que é o Process Control Block, o bloco de controle do processo, onde eu tenho as informações sobre aquele processo. Como a gente tem uma thread só por processo no XV6, então a gente não tem uma estrutura separada para thread. A gente coloca o contexto direto dentro do processo. Tá? Então tá aqui, ó, contexto de execução associado à thread desse processo. Tá? Um outro lugar onde eu tenho o contexto também é na CPU, porque como eu falei para vocês, o escalonador é uma thread, mas é uma thread que não está associada a um processo. Então eu preciso de algum outro lugar para enfiar o contexto dela, dessa thread. Esse outro lugar é a estrutura CPU. Você vai ver que tem ali um contexto. Essa estrutura, ela fica, eu tenho uma instância dela para cada CPU que eu tenho na minha máquina. Tá? E aí ela guarda ali o processo, por exemplo, que está executando naquela CPU naquele momento, o contexto do escalonador, tá? E aí tem algumas coisas aqui relacionadas à interrupção enfim, que não interessa muito para a gente agora. Tá? Então, contexto está nesses dois lugares. Uma é no processo, porque uma thread pertence a um processo, e a outra na CPU, porque a thread do escalonador não pertence a processo nenhum. Ela está associada à CPU efetivamente. Tranquilo? Fala. Oi? Não sei, acho que foi... Não sei porque que eles definiram isso. Né? Não sei porque que eles definiram, eles resolveram colocar uma cópia da struct dentro da CPU. Não sei por qual foi a decisão que eles fizeram isso. Não sei mesmo. Fala. Talvez porque, tipo, o processo, você, quando for trocar, você tem que mudar, tipo... Você não pode passar uma cópia, né, pra poder mudar. Você tem que mudar. Você não vai criar uma cópia da CPU. Mas aí, o contexto teria que ser ponteiro também. Não sei ali por que eles resolveram fazer assim. Podia ser ponteiro nos dois. Né? Talvez a estrutura PROC fosse muito, muito grande e aí
é mais eficiente você manter um ponteiro para ela. E o contexto é menor, porque o contexto só tem ints ali, né? Só tem valores inteiros. Então pode ser mais barato, pode ser suficientemente barato você manter uma cópia dela ali dentro da própria struct. Fala. O contexto do escalonador só estaria na CPU, né? Oi? O contexto do escalonador só está na CPU. O contexto do escalonador só está na CPU. Então, o proc está em outras estruturas também, né? O proc... Não, o proc é uma estrutura por si só. Não, mas ele está sendo utilizado em outros lugares, ou não? Ou só aí na CPU? Ah, entendi. Porque você pode passar o ponteiro para vários lugares da mesma cópia do mesmo objeto. Pode ser por isso. Pode ser. Bom, como é que a troca de contexto funciona? Aqui tem um subconjunto, tá? Aqui embaixo ainda continuaria, mas ficou muito grande, eu cortei. Mas é a mesma ideia, tá? Essa função switch, ela é uma função escrita em assembly, tá? Ela está lá dentro do arquivo switch.s, que é um código em assembly. Ela recebe 2 argumentos, tá? São 2 ponteiros. O primeiro ponteiro é o ponteiro para o contexto da thread que eu estou querendo salvar, ou seja, da thread que vai sair do processador. E o segundo argumento é um ponteiro para o contexto da thread que eu estou querendo restaurar, ou seja, a thread que vai começar a executar. Então, toda vez que eu tenho que trocar de uma thread para outra, eu executo a função switch. A função switch você vê aqui esse registrador A0, ele é o registrador que representa o primeiro argumento da função, porque a convenção de chamada de funções de RISC-V diz que a gente passa o primeiro argumento para a função no registrador A0, o segundo argumento no registrador A1 e assim sucessivamente. Então, o primeiro argumento está aqui em A0. Esse número aqui é o offset a partir do endereço base daquela estrutura. Então eu tenho a struct aqui do contexto e se eu pegar o offset 0 a partir do endereço base dessa struct, eu pego o valor de RA. Se eu pegar o offset 8, eu pego o valor de SP. E assim sucessivamente, porque cada elemento aí tem 8 bytes. Tá? Então, é isso que ele está fazendo. Ele está acessando cada campo da struct usando o offset, que é o número que está ali, e o endereço base, que é o que está entre parênteses. Tá? No primeiro conjunto de instruções, eu estou salvando, porque eu estou fazendo um store. Eu estou escrevendo na memória o valor dos registradores. Em que memória? Nos campos da struct, que estão na memória em algum lugar. Tá? E a segunda parte aqui, eu estou fazendo loads, ou seja, eu estou carregando da memória para dentro dos registradores. Então eu estou pegando o que está na struct aqui e estou jogando para dentro dos registradores, tá? Beleza? Então esse é o código de troca de contexto, bem simples. O código de troca de contexto ele não sabe absolutamente nada sobre threads, processos e nada disso. Tudo que ele faz é salvar um conjunto de registradores num determinado lugar na memória e restaurar os registradores de outro lugar na memória, tá? Então, ó, quando um processo, já executando em modo kernel, né, precisa deixar o processador, ou a thread desse processo, né, ele deve chamar o switch, a função switch. Né? Eu não sei por que eles não colocaram o i ali. Né? Faltava só uma letra, né? Podia ter colocado, mas enfim. Vai chamar a função switch com os seguintes argumentos. O old, que é o ponteiro para o contexto que eu quero salvar, vai ser o contexto de execução da thread que está deixando o processador. E o new, né, que vai ser o contexto de execução que eu estou querendo restaurar, vai ser o da thread do escalonador, o primeiro passo. Né? Então eu vou trocar a minha thread pela thread do escalonador. Bom, a gente na aula passada, a gente estava falando sobre chamada de sistema, e aí em um determinado momento a gente caiu nesse código aqui e aí a gente viu essa função yield e aí eu falei que ia falar depois sobre ela quando a gente fosse falar do escalonador. Essa função yield é uma função que vai ser executada no caso da interrupção ter sido uma interrupção de timer, que é quando eu vou ter que trocar a thread pela outra. Quando eu tenho que trocar, então eu executo a função yield, tá? Essa função yield. Como é que a função yield é implementada? Ela está aqui embaixo, tá? Então a primeira coisa que ela faz é pegar o processo atual, o processo que está em execução, que é aquele que vai ser trocado, né?
E aí aqui eu dou um lock. Esse é o ponto que eu falei para vocês não se preocuparem muito com isso. A gente vai estudar locks numa outra aula. Mas a ideia aqui é, já que eu tenho que... Como esse processo ele pode ser acessado por várias CPUs, né? Quando eu vou modificar o valor dele, eu preciso proteger para que outras CPUs não modifiquem ao mesmo tempo. E aí eu dou um lock, que é travar. Então, se alguém tentar entrar, quando chamar essa função, o cara que tentou entrar, porque já tem alguém aqui dentro, bloqueia, tá? Mas a gente vai estudar isso melhor depois. Então aqui ele pega, obtém o lock do processo, tá? E muda o estado do processo para runnable. Então, em tese, teoricamente, agora esse processo não está mais executando. Tá? Essa thread não está mais executando. Por quê? Porque ela não está mais running, ela está runnable. Porém, isso não é verdade, tá? Porque apesar da thread estar runnable, eu ainda estou executando a thread em modo kernel, com sua cópia de registradores e sua pilha. Ela só não vai estar mais executando quando eu trocar para outra thread, ou seja, eu tenho que trocar a pilha. Tá? Até esse momento aqui, apesar de estar runnable, ela ainda está executando. E é justamente por isso que a gente tem o lock, a gente mantém o lock por enquanto. Tá? Depois que eu botei runnable, a gente vai executar a função SCAD, que é a que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Essa função SCAD, você vai ver que ela só vai retornar quando essa thread que está saindo do processador retornar ao processador. Tá? Ela não retorna imediatamente, porque a gente tem o switch. Tá? Essa função SCAD, ela chama o switch. Tá? Até aqui é a thread em modo kernel do processo que está saindo do processador. Então, essa thread chamou a função SCAD. Ela ainda está executando com a sua pilha original, com a sua pilha em modo kernel original. Tá? E aí a gente tem a função SCAD. Essa função SCAD, primeiro ela pega o processo, né, e ela começa a fazer vários testes ali que são invariáveis, que precisam ser garantidas para que a função SCAD possa executar. Não vou entrar em muitos detalhes em todas elas, mas uma delas é saber que o processo está com o lock obtido. Ou seja, eu tenho que ter chamado o acquire lock antes e a thread verifica se isso foi feito. Se não, o SCAD, né? Se não foi feito, ela gera um kernel panic. O kernel panic deu ruim. O computador vai ter que ser reiniciado. Tá? Então, depois de fazer todos esses testes aí, a função ela vai chamar o switch, que é aquela função que a gente viu que troca de contexto, tá? Aí aqui, pensa só comigo. Quando eu chamar o switch, eu estou fazendo a chamada de uma função, concorda? Então, quando a função switch retornar, teoricamente, quando ela retornasse, né, ela retornaria para o endereço de retorno, que seria aqui, concorda? Então, o valor que está lá no RA é o endereço de retorno que vem para cá. Tá? Quando a gente entra aqui na função switch, eu vou trocar o contexto de execução da thread atual pela outra thread. Uma das coisas que eu troco, se você lembrar aqui, ó, lá em cima é o stack pointer. Então, depois que a função switch é executada, o stack pointer foi trocado. Mas se você reparar, uma coisa que a função switch não salva e restaura é o PC. Por que ela não salva e restaura o PC? Porque ela usa o RA ao invés do PC. Então, o que acontece? Quando eu salvo o contexto da função atual, eu estou salvando o RA, que é o endereço de retorno dessa thread atual. Quando essa thread voltar a executar, eu vou restaurar o contexto dela, inclusive o RA. Então, quando a função switch retornar, ela vai retornar para onde? Para o SCAD. Ela vai retornar para cá. Quer dizer, para o SCAD. Ela vai retornar para cá. Tá? Então, eu não preciso salvar o PC. Basta eu salvar o endereço de retorno, porque quando a minha thread voltar a executar, ela vai retornar para
para cá, depois do switch. Fala. Não é recursividade. A gente não está chamando uma função que está chamando a si mesma. A gente está chamando uma função que está trocando o contexto para outra thread e essa outra thread vai começar a executar a partir do ponto onde o switch tinha deixado ela. Não é uma função chamando a si mesma. Não tem nenhuma função que está chamando ela mesma aqui. Tá? É sempre uma função que está chamando a outra. Mas aqui eu não estou fazendo uma chamada de função direta. Eu estou trocando o contexto de execução e com isso trocando o código que está sendo executado. Tá? Então, switch vai ser executado e depois tem uma CPU. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Para que uma thread ela execute, o escalonador tem que ter escolhido ela, certo? Então, existe uma função, que é a função de escalonador. A gente vai ver ela aqui, ó. Opa, cadê? Eu não coloquei o código dela aqui. Deixa eu pegar aqui diretamente do... que ela é grande. Tá aqui, ó. Essa aqui é a função do escalonador propriamente dito, tá? É esse cara que em algum momento eu quero executar. Então o que acontece? Quando a gente, vamos supor que a gente está escolhendo já uma nova thread para executar no lugar de alguma outra. Então o escalonador aqui, ó, nesse for aqui, o que ele está fazendo? Ele está varrendo a tabela de processos. Eu não tenho certeza, mas eu imagino que essa tabela de processos seja montada de tal maneira que os processos que vêm antes, na lista, no array, né, são aqueles processos que chegaram antes. Então, em tese, a gente tem um FIFO aqui, né? Eu vou varrendo eles e pegando do início até o fim. E aí eu tô pegando, mas eu quero pegar esses processos, mas só posso escalonar aqueles que são runnable. É esse teste que ele está fazendo aqui. Então eu vou varrendo a lista de processos, olhando um por um, se ele for runnable, eu pego ele. Tá? Então a política de escalonamento que parece ser implementada aqui é o round robin, porque é o FIFO com a interrupção de timer, né, que é o que caracteriza o round robin. Tá? Então esse for aqui ele vai pegando, vai tentando achar um processo. Uma vez que ele encontra um processo que seja runnable, ele vai colocar o estado do processo em running, tá? Vai definir esse processo como o processo atual, tá, da CPU e vai dar um switch, vai executar a função switch. Agora, essa função switch aqui é para trocar o contexto do escalonador com o contexto do processo da thread que foi escolhida para executar. Então você vê que aqui é o p.context, que é o processo que eu acabei de selecionar, que é o new. E o old é o contexto que está na CPU, tá? O ccontext, que é o contexto do escalonador. Então eu estou trocando um pelo outro aqui. Tá? Então, repara uma coisa. No momento que eu estou fazendo essa troca, qual é o valor do RA? É o endereço de retorno de switch, que é aqui, no escalonador. Então, na hora que eu salvo esse contexto aqui, o contexto do escalonador retorna para o escalonador, certo? Então, na hora que eu estou executando o switch para trocar o contexto da thread que vai sair do processador com a thread que vai entrar, que no caso é o escalonador, o primeiro passo é trocar pelo escalonador, na hora que eu troco esse contexto e restauro o contexto do escalonador, eu coloco lá o RA, e o RA está apontando para cá. Então, nesse momento, o escalonador ele volta para cá, ó. Ele começa a executar aqui. Aí ele vai zerar o processo atual, porque ele ainda não escolheu ninguém, né? Ele tem que escolher o próximo. Found igual a 1,
e aí ele sai do if aqui e vai executar o release para liberar o lock do processo. Depois ele volta para o loop para pegar o próximo processo. Então o escalonador ele fica sempre num loop infinito. Você vai ver que lá em cima ó, tem um for, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Aquilo ali é o exemplo de um loop infinito com for. Ele não para, tá? O escalonador ele só sai de execução por conta do switch, porque ele troca o contexto dele com o contexto do processo que vai entrar em execução agora, tá? Então, se você quer implementar uma política de escalonamento, o lugar que você tem que implementar é aqui, tá? A lógica que você vai ter que alterar é essa lógica aqui, ó. É a lógica na seleção do processo. É ali que você implementa a política que você quer. Nesse caso, como eu falei, é uma política baseada em round robin, porque um ele escolhe via FIFO e dois a gente tem a interrupção do timer. Tranquilo? Aqui está falando daquela questão dos registradores salvos pelo chamador e pela função chamada. Aí está falando que a função switch não salva o PC, que ao invés disso ela salva o RA, que contém o endereço para onde o switch deve retornar, que é o endereço de retorno. Então, após o switch restaurar o contexto da nova thread, ela retornará para a instrução seguinte, a chamada do switch no código da nova thread. Além disso, a pilha utilizada agora é a pilha em modo kernel da nova thread, já que o switch restaurou o registrador SP. Deu para entender esse código, a ideia, a mecânica do código? Então, essa função SCAD aqui, toda vez que o processo ele vai deixar, a thread, né, vai deixar a CPU, essa função SCAD é executada. Porque é a partir dela que é chamada a função switch para o escalonador. Tá? E aí, em contrapartida, o escalonador, em geral, na hora que ele seleciona uma nova thread para executar, essa nova thread vai ser carregada o contexto de execução dela vai ser carregada nos registradores. E essa nova thread ela saiu do processador depois de executar o switch aqui no SCAD. Então o endereço de retorno que está lá no RA, na hora que ele for carregado no registrador, é o endereço de retorno depois do switch aqui. Então, em tese, o escalonador ele sempre retorna para a função SCAD também, mas ele retorna em outra thread. Tá? Tem uma exceção para isso, tá? Que é quando um processo acabou de ser criado. Tá? Quando um processo acabou de ser criado, ele não retorna para cá, ele retorna para outro lugar, mas não vem tão ao caso agora. Tá? Beleza, acho que com isso dá para você saber aonde mexer para poder incluir uma política de escalonamento. Né? Não é muito difícil, é só ir lá no scheduler. Tá? É o mesmo código para todas as CPUs. Então, uma vez que você alterou ali, todas as CPUs vão usar aquele mesmo escalonador. Tá? Então, não tem muito mistério. Tranquilo?